Ô glória, só da com a paz do Senhor, amém. Que Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu pastor, Deus abençoe seu ministério, tá bom? Eu me chamo irmão Douglas, estou aqui para mais uma reflexão bíblica para o canal Meu Alvo é Cristo. E nosso tema de hoje vai ser Conhecendo a Verdade. Como é que eu posso conhecer a verdade? Se eu perguntar a você, você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, cada um tem a verdade. Mas quem é a verdade? Hoje, por aí, a gente só vê as pessoas dizendo assim, conhecerei a verdade vos libertará. É o tema de hoje, conhecendo a verdade. E a gente vai trabalhar no versículo João 8:32, que é conhecerei a verdade vos libertará. Aí eu pergunto, quem é a verdade? Hoje está uma moda muito grande de outro dizer assim para você, de uma pessoa dizer assim, conhecer a verdade vos libertará, conhecer a verdade vos libertará. Aí, será que essa pessoa conhece verdadeiramente a verdade? Aí eu pergunto, será que você conhece a verdade? Será que as pessoas que dizem assim, conhecendo a verdade vos libertará, será que conhece a verdade? Porque quem conhece a verdade, pratica, cuida. Quem conhece a verdade, tem zelo, tem cuidado de errar, tem cuidado de machucar os outros. Será que realmente as pessoas estão conhecendo a verdade? Hoje está uma moda muito grande, como eu falei, de dizer assim, conhecer a verdade vos libertará. Porque muita gente está dizendo isso. Por isso que eu trouxe esse tema. Será que verdadeiramente as pessoas estão conhecendo a verdade? Por isso que eu perguntei, você tem sua verdade, eu tenho a minha verdade, cada um tem uma verdade. Mas só um é a verdade, é Cristo. Então, hoje o nosso tema é conhecendo a verdade. Aí eu gostaria que você pegasse sua Bíblia, colocasse pertinho de você, abrisse no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. O nosso tema é conhecendo a verdade. Será que você conhece a verdade? Será que eu conheço a verdade? Lógico que eu conheço a verdade. Se você é evangélico, você conhece a verdade. Se você não é praticante do evangelho, você precisa conhecer a verdade que é Cristo, tá bom? Porque hoje está uma moda muito grande, irmão. Até no meio político tá moda, dizendo assim, conhecer a verdade vos libertará. Mas será que a pessoa conhece verdadeiramente a verdade? Então, abre a sua Bíblia, vamos começar, tá começando nossa pequena reflexão, tá bom? E a nossa pequena reflexão de hoje é conhecendo a verdade. Abra sua Bíblia, João 8:32, que diz assim: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Quem é a verdade? Quem que João está se referindo aqui ser a verdade? É Cristo. Quando eu conheço a verdade, aquilo que eu fazia, eu não faço mais. Porque eu conheço a Cristo, eu agora estou conhecendo a Cristo e a verdade entrou dentro de mim. Ou seja, Cristo agora mora dentro de mim e aquilo que eu fazia de errado, hoje eu não faço mais. O que está acontecendo é as pessoas dizem assim, conhecer a verdade vos libertará. Mas nem ele próprio, nem ela própria conhece a verdade. Porque quem conhece a verdade cuida, não maltrata, tem zelo, não levanta a falsidade dos outros. Então, será que a pessoa que diz que conhece a verdade, ela anda na verdade? Será que ela conhece verdadeiramente a verdade? Porque João está se referindo aqui à verdade, Cristo. Quem conhece Cristo, ele é convertido. É como Jesus disse a Nicodemo, Nicodemo, é preciso nascer da água e do Espírito para ver o reino do céu. Ou seja, Jesus estava dizendo a Nicodemo, ó Nicodemo, tu tem que nascer de novo. Ou seja, tu tem que ser nova criatura. Tu tem que ser, as coisas velhas, feito Paulo disse, se passaram. Eis que tu se fez novo. Quando a pessoa pratica as coisas velhas, ele não conhece a verdade verdadeiramente. A verdade não entrou dentro dele. Então é muito fácil dizer assim, ei, conhecer a verdade vos libertará. Será que eu conheço a verdade? É como Jesus falou uma certa ocasião, dizendo assim, as pessoas querem tirar o cisco do olho do outro, mas ele próprio não tirou a trave do olho dele. Ou seja, eu quero que os outros enxerguem, mas eu não quero enxergar. Eu quero que as pessoas façam o que eu digo, mas não quer fazer. Mas eu não quero fazer o que eu estou dizendo. Eu faço tudo errado. Então isso é perigoso, irmão. A gente tem que conhecer a verdade que é Cristo e praticar a verdade. Não adianta dizer aqui, olha, conhecer a verdade vos libertará. Que hoje está uma moda muito grande por aí, dizendo, olha, conhecer a verdade vos libertará. E quando a gente vai ver a conduta dessas pessoas, não condiz com a realidade.
Eles estão falando, mas não estão praticando o que fala. E as pessoas estão indo achando que essas pessoas conhecem a verdade. E não está conhecendo a verdade. Acha que está indo na modismo. É moda agora de dizer assim, conhecer a verdade vos libertará. Por que eu trouxe esse tema para cá? Porque eu estou vendo muitas coisas, até meio político mesmo, até os políticos estão usando esse termo, que quando a gente vai ver a conduta do político, não conduz com a realidade. Quer dizer, ele diz que ele manda a pessoa conhecer a verdade, mas ele próprio não sabe quem é a verdade. Tá entendendo? Ele não confessou a Cristo, que é a verdade. Ele quer que os outros falem, faça aquilo que ele está dizendo, mas ele não quer fazer o que ele está dizendo. É feito Jesus falou, dos fariseus, hipócritas, sepulcro caiado, que é bonito por fora e sujo por dentro. É sepulcro, irmão. As pessoas que ficam dizendo a você que você tem que fazer e não faz, ele é hipócrita. É os fariseus. Os fariseus diziam que vocês tinham que fazer, mas ele não fazia o que ele dizia. E Jesus chamou ele de raça de vibra, hipócrita, sepulcro caiado. Tem muito sepulcro caiado por aqui, que a gente conhece, que manda a gente conhecer a verdade vos libertará, mas ele próprio não tem a verdade nem é liberto. Então, João 8,32 diz assim, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Quem pode libertar você da mentira? Jesus. Quando você conhece a verdade, quando você conhece a Cristo, você deixa suas mentiras, você deixa sua soberba, você deixa sua exaltação e agora você faz feito Cristo, se humilha. Que diz assim, Jesus diz assim, seja manso e humilde de coração. Ei, eu tenho que ser como Cristo, ser manso, humilde de coração. Quando eu conheço a Cristo, eu ando de acordo com o ensinamento de Cristo. Eu não mando as pessoas dizer assim, olha, conhece a verdade? E eu não pratico a verdade. Olha, anda na verdade e eu não ando na verdade. O que está acontecendo por aí é isso. As pessoas mandando você andando na verdade, mas ele próprio não tem a verdade. Isso é perigoso, a gente tomar conselho dessas pessoas. Então, João 8,32, que a gente está frisando esse versículo para passar para o outro, diz assim, e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Ei, quando eu conheço a Cristo, eu deixo a prostituição, eu deixo a bebedeira, eu deixo a mentira, eu deixo a roubalheira, eu deixo tudo. Quer ver uma coisa? Deus me lembrou agora Zaqueu. Vamos lá para Zaqueu? Zaqueu era o quê? Um publicano. Era um cobrador de imposto. Ninguém gostava dele porque ele roubava, ele subtraía mais do que devia. Um exemplo, o imposto era X, ele cobrava 4 vezes mais, 2 vezes mais. Então ninguém gostava de Zaqueu. Mas teve um dia que ele quis conhecer a verdade. Quem é a verdade? É Cristo. Ele quis subir numa árvore para conhecer Jesus. Quando Jesus passa, Jesus diz, Zaqueu, desce daí que me convém repousar na tua casa. E o texto diz que quando Jesus chega na casa de Zaqueu, Jesus disse, a salvação entrou nessa casa. Por que a salvação entrou nessa casa? Porque Zaqueu foi liberto. Zaqueu conheceu a verdade. Zaqueu conheceu a Cristo. E quando alguém conhece a Cristo, ele é liberto. Vocês estão entendendo? E Zaqueu diz, quando a libertação entrou dentro de Zaqueu, quando Cristo entrou dentro de Zaqueu, a verdadeira libertação entrou dentro de Zaqueu, Zaqueu disse, se eu defraudei alguém, ou seja, se eu roubei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Ou seja, a liberdade realmente entrou em Zaqueu. A verdade entrou em Zaqueu e a liberdade entrou em Zaqueu. A verdade entrou em Zaqueu e ele foi liberto pelas falcatruas, pela roubalheira, pela mentira. Então vocês estão entendendo, irmão? As pessoas dizem assim, pois se é a verdade vos libertará. Quando você vai ver a vida dessa pessoa, não conduz aquilo que estão dizendo. Isso é perigoso, tá bom? Então quem conhece a verdade, irmão, ele é liberto de tudo. Ele é manso, é humilde. E embora que as pessoas caluniem ele, embora que as pessoas persigam ele, embora que as pessoas querem ver o mal dele,
mas Ele quer sempre o bem das pessoas. A Bíblia diz que eu não posso pagar mal com mal, eu tenho que pagar o mal com bem. Então, se as pessoas estão fazendo mal para mim, eu tenho que pagar mal com bem. Por quê? Porque eu conheci a Cristo, eu sou liberto. Vocês estão entendendo? Tem muitos políticos por aí usando essa frase. Conhecer a verdade vos libertará. Quando a gente vai ver a vida do político, não tem nada a ver aquilo que estou pregando. Então é muito perigoso a gente ir na ideologia desse povo. Conheça a verdade é Cristo. Se eu perguntar assim, você tem a verdade? Você vai ter a sua verdade. Eu vou ter a minha verdade. Cada um vai ter sua verdade. Mas só um tem a verdade, é Cristo. Vamos passar para outro, tá bom? Outro versículo. Abra sua Bíblia em João, capítulo 14, o versículo 6. João, capítulo 14, o versículo 6. Lembrando, o nosso tema é conhecendo a verdade. Quem é a verdade? Cristo. Eu podia colocar aqui, conhecendo Cristo, mas eu coloquei o tema seguinte, conhecendo a verdade. Quando eu conheço a verdade, eu sou liberto. Então, João capítulo 14, versículo 6, ele diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ei, Jesus é o caminho. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, ninguém vai a Deus se não passar por Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele é a verdade. Só Ele tem a verdade. Ninguém mais nesse planeta não tem a verdade como Cristo tem. Só Ele é a verdade. Ele é a verdade, a vida e é o caminho. Eu só posso ir a Deus se eu passar por Jesus. Ele diz assim, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você quer ir a Deus? Você tem que passar por Cristo. Ninguém vai a Deus se não passar por Cristo, porque Ele é o caminho que leva até Deus. Ele é a verdade que leva até Deus. Ele é a vida, só Ele tem vida. Ele diz assim, eu vim para dar vida e vida com abundância. Só Ele tem a vida. Não caia nessa das pessoas assim, conhecerei a verdade me libertará. Quando você vai ver a vida da pessoa, não tem nada a ver com aquilo que eles estão pregando. Eles só estão falando de boca, mas não estão vivendo a verdade. Então Jesus diz assim, João 14, 6. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ei, só Ele é a verdade. Não existe outra pessoa sem ser Jesus que tem a verdade. Ele é a verdade, tá bom? Então Lucas, abre a sua Bíblia agora em Lucas. Vamos lá para Lucas. Lucas capítulo 19 e o versículo 9. Lucas 19 e 9. Diz assim, disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, porquanto também este é o filho de Abraão. Ou seja, essa passagem de Lucas 19, 9, é como eu já falei, foi como Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus, e Jesus mandou Zaqueu descer, e Jesus disse assim, Zaqueu, hoje me convém repousar na tua casa. E Jesus, nesse texto, ele fala o seguinte, em Lucas 19, 9, aí na ocasião do texto, quando você descorre o texto, chegando no versículo 9, ele diz assim, disse Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, porquanto também este é o filho de Abraão. Ou seja, quando Jesus viu que o coração de Zaqueu estava quebrantado, que Zaqueu deu espaço para Cristo a operar na vida dele, que ele aceitou a verdade, e o caminho e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele aceitou a Cristo, que a salvação entrou na casa dele, Jesus disse, olha, Jesus disse, hoje veio a salvação a esta casa. Por que veio a salvação? Porque Zaqueu se tornou uma nova criatura. Porque as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aquilo que Zaqueu fazia, que defraudava o povo, hoje não está defraudando mais. Ele diz no texto que ele vai devolver 4 vezes mais. Está vendo você?
Quando a pessoa conhece a verdade, o coração dele é quebrantado, ele é nova criatura, ele fala como outra pessoa, não fica com arrogância, não fica com picuinha, não fica com disse-me-disse, não fica com... E as pessoas dizendo que tem a verdade. Não tem a verdade, irmão. Tome cuidado de você ir nessa ideologia desse povo. Olhe primeiro a vida, examine a vida da pessoa. Será que essa pessoa que está dizendo, conhecer a verdade vos libertará? Será que ele é liberto? Será que ele anda na verdade? Será que ele tem Cristo na vida dele? Se ele não tiver, realmente, irmão, ele não está andando na verdade. Ele só está falando de boca, só falácia. E é perigoso a gente ir na ideologia de um povo desse, tá bom? Então, vamos lá. Quem diz que tem a verdade, mas não pratica... as pessoas dizem assim, conhecer a verdade vos libertará. Mas quando você vai ver a vida dessa pessoa, ele não tem a verdade, ele não tem Cristo, ele não está andando na verdade, olha o que a Bíblia fala com essa pessoa. 1 João, abra sua Bíblia aí, 1 João, capítulo 2, versículo 4. 1 João, capítulo 2, versículo 4. 1 João, capítulo 2, versículo 4, diz assim, aquele que diz, veja só como é importante, aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Como é com a pessoa que diz que tem a verdade? Olha, conhecer a verdade vos libertará. Conhecer a verdade vos libertará. Aí o texto diz assim, 1 João, capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e não está é mentiroso e nele não está a verdade. Ou seja, é mentiroso e nele não está Cristo nele, tá bom? Sabe por quê? Porque é só falácia, não pratica. Aí Jesus diz, aquele que diz que eu conheço, a pessoa diz que assim, conhecer a verdade vos libertará. Conhecer a verdade vos libertará. Aí diz, aquele que diz que eu conheço, mas não pratica, ou seja, eu falo que eu falo assim, conhecer a verdade vos libertará, mas não ando na verdade, não pratico na verdade, eu sou mentiroso e a verdade não está em mim. Tá vendo que é bom a gente estudar a Bíblia? Pra gente não ir nessa ideologia desse povo. Quando a gente vê a vida desse povo é todo desconcertado, toda embaraçada. E não está a verdade. Cristo não está nele. Cristo não está nela. Cuidado, irmão, dessas falácias. Quando você vê uma pessoa diz que é cristão, que a pessoa faz, acontece, examine. Veja a vida. Veja, a Bíblia diz que conhecer o fruto pela árvore. Vê se dá um fruto bom, a árvore é boa. Tá bom? Então, ele diz assim, 1 João capítulo 2, versículo 4, que a gente está lendo, diz assim, aquele que diz eu conheço o quê? Os mandamentos, irmão. Aquele que diz que eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade, tá bom? Então, é muito importante a gente ver a conduta dessas pessoas. Se o que fala, prega o que vive, tá bom? Vamos lá. O apóstolo Paulo, ele também fala uma coisa muito interessante para o nosso ensinamento. Abre a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 17, diz assim, se alguém, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Como é que uma pessoa diz que está em Cristo e faz tudo velho? Como é que a pessoa diz que eu sou de Cristo, mas anda na mentira, anda enganando os outros, anda falando mal dos outros, caluniando os outros, fala e não vive o que fala, prega, mas não vive o que prega? Como é que essa pessoa diz que está em Cristo? Ele diz assim, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Como é que a pessoa diz que está em Cristo, mas vive na mentira, na prostituição, na bebedeira, na farra, na calúnia, na defamação? Como é que essa pessoa está em Cristo?
Quem está em Cristo, nova criatura é. Deixa a farra, a bebedeira, deixa a prostituição, a mentira, deixa o adultério, deixa tudo. Por quê? Está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo, as coisas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, novo agir, novo pensar, novo sentir, novo falar. Então, como é que a pessoa diz que conhece a verdade, mas anda na mentira? Então, essa pessoa não conhece a verdade. Tá bom? E vamos lá. João, no Evangelho de João, capítulo 17. João é muito bom que ele enfatiza aquilo que a gente quer saber sobre Cristo. Então, João, ele é muito categórico nas suas palavras, tá bom? João capítulo 17. Abre a sua Bíblia aí. João capítulo 17. Diz assim: santifica-no na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-o na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Ou seja, santifica em Cristo, porque a palavra de Cristo é a verdade. Santifica na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Como é que eu digo que estou em Cristo, mas ando todo troncho, todo errado, todo desconcertado? Então não estou em Cristo. Porque quem está em Cristo diz assim: santifica-no na verdade, ou seja, santifica em Cristo. Ei, seja santo como ele é santo. Santo quer dizer separado. Como é que eu digo que eu sou de Cristo, mas vivo na roubalheira, na prostituição, na bebedeira, no adultério? Como é que eu sou de Cristo que eu vivo nessas coisas velhas? Então, santifica em Cristo, santifica na verdade, santifica-mo na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, santifica em Cristo, porque a tua palavra, Cristo, só é a verdade. Então, se tem a verdade, porque tem a mentira. Se Cristo é a verdade, porque existe a mentira. Porque tem muita gente andando na mentira e precisa conhecer a verdade. Esse negócio de dizer assim: olha, fulano, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Tu viste aonde? Ah, eu vi alguns políticos falando, eu vi algumas pessoas falando. Aí eu pergunto: você anda na verdade? Não. Você pratica a verdade? Não. Aí eu digo: santifica na verdade porque a tua palavra é verdade. Aí diz: não, eu não estou santificado na verdade não. Eu não estou santificado em Cristo não. Então é só falácia. Então falácia não quer dizer que as pessoas estão seguindo a palavra de Deus. Aí Jesus fala para essas pessoas que é só falácia. Diz assim: raça de víbora, hipócrita, sepulcro caiado. Então, esse é os fariseus que diz que você tem que fazer, mas ele nem faz o que é para fazer. Então é muito perigoso a gente ir nessa ideologia das pessoas. Vamos ver a vida, irmão. Vamos ver a vida dessas pessoas. Será que se realmente essas pessoas andam de acordo com Cristo? Será que essas pessoas andam na verdade? O nosso tema hoje, nossa reflexão é conhecendo a verdade. Eu podia colocar aqui, conhecendo a Cristo. Mas por que eu coloquei assim? Conhecendo a verdade. Para se encaixar com o 8:32. Conhecer a verdade vos libertará. Amém? Vamos lá. Vamos lá para 2 Coríntios de novo. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Diz assim: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Irmão, o apóstolo Paulo fala que 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, diz assim: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Eu não posso nada, irmão. Porque nada podemos contra a verdade. Nada podemos contra Cristo. Por quê? Porque senão pela verdade. Ei, se Cristo é a verdade, eu tenho alguma coisa contra Cristo? Eu tenho alguma coisa contra a palavra de Cristo? Não tenho. Por quê? Porque ele diz que porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se Cristo é a verdade, então a gente não tem contra nada a verdade. A gente tem contra a mentira. Aí a gente tem contra a mentira. Porque a mentira, irmão, ela só prevalece quando a verdade não chega. Quando a verdade chega, ela bate em retirada. Então a gente não tem nada contra a verdade, senão pela verdade. Amém? E para finalizar, tá chegando o final do nosso pequena reflexão. Por isso que eu digo a você, é uma pequena reflexão, tá bom? Para finalizar nossa pequena reflexão, tá bom? Vocês aí abrem
a sua Bíblia em Provérbio, capítulo 22, o versículo 21. Provérbio, capítulo 22, versículo 21, que diz assim: portanto, pelos seus frutos os conhecerei. Irmão, se uma pessoa diz que é cristão, que tem a verdade, que anda na verdade, veja os frutos dessas pessoas. Porque tem tanta gente que diz que anda na verdade, conhece a verdade, mas não tem a verdade no coração. Tem gente que só é de falácia, já é um jargão. Jargão é aquele negócio que a gente diz, né? Jargão que tem assim, Pai do Senhor, salve Deus, graça e paz. Esse é o jargão da igreja. Tem gente que coloca na sua boca feito um jargão. Conhecer a verdade nos libertará. E ele não é liberto da mentira. Como é que a pessoa manda as pessoas se libertar da verdade e ele próprio não é liberto? Então é perigoso. A gente nessa ideologia desse povo, a gente acaba indo pro buraco. Lá em Mateus, ele relata que se um cego guiar outro cego, ambos caem no buraco. Eu não posso, irmão, se um cego guiar outro cego, ambos caem no buraco. Ou seja, como é que uma pessoa que não sabe de nada vai me ensinar? Então é um cego guiando outro cego. Irmão, vamos ser libertos. Se você quer ser liberto da mentira, da prostituição, das drogas, da calúnia, da deformação, de tudo que não convém com Jesus Cristo, que não convém com o preceito cristão, eu te convido a aceitar, fazer uma aliança com Jesus. Se você quiser fazer uma aliança com Cristo, eu te convido a fazer essa aliança com Cristo, para você conhecer verdadeiramente a verdade e ter uma intimidade com a verdade que é Cristo. Não fique só de falácia, mas fique mais de intimidade, de proximidade, ter uma intimidade com Deus, ter mais uma intimidade, ele como pai, você como filho. O filho só quer coisas boas para o pai, só quer coisas boas para o filho. Seja um filho obediente, conheça a verdade, ande com Cristo. Amém? Se você quer aceitar esse Jesus Cristo como seu Salvador, se ajoelha aí na tua casa, começa a orar, entrega a tua vida a Jesus e procura uma igreja mais próxima da tua casa e diz assim: eu aceitei Jesus como meu Senhor Salvador da minha vida, porque eu conheci a verdade, agora eu tenho intimidade com a verdade, eu ando com a verdade, não ando com a mentira, tá bom? Então, foi nossa pequena reflexão, que Deus abençoe vocês, tá bom? Eu quero agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no nosso canal, Meu Alvo é Cristo, tá bom? E você que não é inscrito no nosso canal ainda, que tem um desejo de se inscrever, vai lá no canal Meu Alvo é Cristo, se inscreve lá, toca o sininho para receber toda semana uma mensagem nova, uma pequena reflexão, tá bom? Eu quero também dizer assim que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus assim caia rica bênçãos do céu sobre a sua vida, tá bom? Primeiro buscar o reino do céu, a sua justiça, demais coisas, irmão, será acrescentada. Ou seja, quando eu começo a buscar as coisas do alto, como é que eu começo a buscar Deus, como é que eu começo a orar, a ler a Bíblia, ter intimidade com Deus, automaticamente as bênçãos do Senhor vêm me alcançar, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Foi uma pequena reflexão sobre conhecendo a verdade, tá bom? Espero que você conheça a verdade, não vá na conversa de qualquer pessoa. Conhecer a verdade o libertará. Veja se essa pessoa realmente conhece a verdade, se essa pessoa tem Cristo no coração, se ela anda com Cristo, se ela é liberto, tá bom? Porque muitas vezes as pessoas veem o argueiro no olho do seu irmão, mas no olho dele tem uma trave, feito Jesus fala, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Até outra nova pequena reflexão da sua vida. Que Deus abençoe. Fique com Deus.